Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, para la Asociación Brasileña de Salud Colectiva. Entonces, mi agradecimiento al Dr. Betes y toda la Sociedad Panameña de Salud Pública. Yo voy a presentar una experiencia de intervención de las políticas públicas de Brasil sobre una región de nuestro país que es la más pobre del punto de vista económico. En Brasil hubo durante los últimos 10 o 12 años una buena experiencia de investimiento en la área social, que hubo impacto, efectos importantes en la reducción de las iniquidades en nuestro país, en la mejoría de las condiciones de vida de gran parte de la población. Desafortunadamente, estos 12 años se han seguido por un cambio político muy reciente en que amenazan la continuidad de todas esas políticas sociales. La sociedad brasileña ahora está dividida, una parte resiste a esses cambios que se pasaron en el nivel político y que intentan plantear un programa político que fue derrotado 4 veces en las elecciones. Se trata, por tanto, de un programa que no tiene la legitimidad democrática, mas desafortunadamente, como dije, por errores también de los gobiernos que pasaron, pudieron estar ahora ocupando la presidencia de la República de nuestro país. Mas bien, tenemos entonces políticas y programas públicos relacionados con los determinantes sociales desarrollados en la región noreste de Brasil. Un rápido plan de la presentación, introducción, objetivos, marco teórico, estrategia metodológica, los resultados, discusiones y recomendaciones. Ahí está el Brasil, su población y el PIB, el Producto Interno Bruto de cada una de las regiones. Si mira aquí, en rojo está la región noreste, que tiene 28% de la población del país, mas solamente 13% del PIB. Y llevamos ya ahí a la desigualdad económica que pasa. Mas há un mejoramiento durante este tiempo. Si pueden ver, más oscuro en la región de mejor IDH, es decir, Índice de Desarrollo Humano, por municipalidades. Então, se miram a longevidade, a esperança de vida, pode ver que em todo o país houve melhorias desde 91 hasta 2010. No entanto, a desigualdade permanece. O sul do país, a região mais desarrollada, houve mais progresso que na região noroeste do país. Sin embargo, houve progresos e melhorias em todo o país. En la región nordeste, por ver, también hubo una importante mejoría en la esperanza de vida, en el índice de desarrollo humano en ese periodo. El enfoque de los determinantes sociales, y importante registrar que el Brasil tuvo una Comisión Nacional de los Determinantes Sociales de Salud, logo en seguida que la Comisión Internacional de la OMS, coordinada por el Dr. Marmot, que tuvo un relatório, un reporte muy importante que influenció o orientó el gobierno brasileño en este momento. Mas el enfoque de los determinantes sociales requiere el trabajo continuo a largo plazo, la conciencia pública, la búsqueda de priorización política de equidad y la coordinación entre las acciones y los sectores. No Brasil, tuvo avanços importantes, pero sigue sendo desigual. E aí temos os dados de desenvolvimento humano e importância da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde. É dizer que o Brasil viveu, me parece, o que vive agora o Panamá. O crescimento econômico que tienes é muito importante, como o Dr. Betes ha mostrado. Tienes aí uma fenestra de oportunidade que não lo pode perder. Também em Brasil, quando se implantou o Sistema Único de Saúde, a primeira coisa que fizeram os alcaldes foi construir hospitais.
Rapidamente se viu que isso não melhorava a saúde. Se passou, então, ao investimento em las políticas sociais, incluindo o programa Bolsa Família, o programa de saúde, de estratégia da família, da atenção primária em saúde. Os objetivos deste estudo que vos apresento é de identificar e descrever as atividades de los governos de la União Federal e de los estados em curso atualmente na região noreste, que tem como objetivo a luta contra as inequidades sanitárias, actuando sobre os determinantes sociais de la saúde. Tem como objetivo analisar as intervenções identificadas e proponer recomendações. Aí está o quadro da Comissão sobre os Determinantes Sociais de Saúde da Organização Mundial da Saúde, que foi adoptado por conduzir este estudo. Não vou me alongar, que conhecem bem. O maior desafio deste marco teórico é uma melhor distribuição, uma distribuição mais equitativa do poder e da riqueza, considerando, tendo em conta as tensões sociais. São desafios, são retos de ordem política e institucional, governo, participação social, coordenação do setor saúde, a cooperação internacional e o seguimento e a rendição de contas. Em termos de governança, aí está sua definição: assegurar que todas as partes tenham o direito de falar, a democracia, desarrollar uma visão estratégica que dá apoio às ações, garantizar a boa execução de los programas, tanto em termos de la eficiência, del buen uso de los recursos, quanto de la eficácia, es decir, de la obtenção de resultados. Definir claramente as responsabilidades de cada e garantizar a participação igual de todos. A participação social é a que promove a autonomia de las pessoas. É elemento clave para hacer políticas de satisfazer as necessidades de las pessoas e las comunidades. Por lo tanto, os governos devem estar comprometidos com a institucionalização, é decir, com a rotinização, com a inclusão em suas práticas cotidianas de mecanismos de participação, que assegurem, portanto, a provisão de recursos para garantizar a participação, ajudando a fortalecer a capacidade de participação cidadã. No setor saúde, temos aí os princípios que regem o sistema de saúde brasileiro, o SUS, a universalidade do acesso, a igualdade em termos de condições de saúde e a equidade em termos de acesso aos serviços de saúde. A integridade dos serviços, é dizer, actuar desde as ações sobre os determinantes da saúde, a promoção da saúde, hasta a reabilitação da saúde por as pessoas que quedam enfermas, o que exige necessariamente uma ação intersetorial, não somente do setor saúde, mas do setor de educação, de desenvolvimento urbano e de tudo isso que nós sabemos. Acesso e cobertura, financiação, política de desenvolvimento de personal de saúde e a gestão, a administração do setor. Finalmente, a cooperação internacional é clave. As ações em setores como as finanças, o comércio, a agricultura, a segurança, o transporte e o meio ambiente requerem alto grado de cooperação entre os países. É necessário alinhar os interesses. O Panamá tem um importante setor bancário que é internacional. A participação desse setor é vital se tienes uma política nacional de desenvolvimento humano. O seguimento e rendição de contas é parte clave da democracia. A rendição de contas à população de los recursos que, al final, são públicos porque vêm de las taxas, de los impuestos que todos nós pagamos. Para produzir os dados que lhe vou apresentar a seguir, utilizamos os portales virtuais que os governos federal e de los estados provêm, os recursos que são alocados em los programas e que são transferidos, seja diretamente ou seja por los governos, sejam transferidos do nível federal ao nível de los estados. E selecionamos 9 áreas temáticas para analisar esses dados de investimentos públicos: agricultura, alimentos, meio ambiente, vivienda, educação, deporte e cultura, a proteção social não contributiva,
es decir, el programa Salud de Familia y otros, del trabajo y la inclusión productiva, la promoción de los derechos, infraestructura y desarrollo urbano y salud. Para todos los planos, todos los programas de las 9 áreas, estimamos los recursos de este periodo de 2010 a 2012, las proporciones que representan de los presupuestos totales y el gasto per cápita. Y seleccionamos de algunos programas análisis de estas 5 dimensiones de los determinantes sociales, de las políticas sobre los determinantes sociales. Pues bien, los resultados, ahí pueden ver por áreas, quantidade de programas que há em cada uma das áreas. E neste período de 3 anos, identificamos 416 programas federais desenvolvidos na região Nordeste. A proporção de los recursos federais que foram transferidos à região Nordeste. Temos 7% na área de agricultura, 18% na área de educação, tem mínimos estabelecidos legalmente por este tipo de... Não posso ver aqui quanto tem na saúde, mas vocês podem ver. 8%, ok. A proporção de recursos federais aplicados por la saúde de los estados. Gracias, Claude. E aqui temos novamente educação com 14%, mas aqui mira como cresce a proteção social não contributiva, 12%, e a saúde também, 11%. Os recursos financeiros de los programas governamentais que são de los estados, que são aplicados na região dos estados. Tem aqui recursos federais por áreas temáticas, e todos os recursos federais, recursos estaduais e todos por as 9 áreas temáticas e os recursos por todas as áreas temáticas. Miren que os programas que têm impacto sobre os determinantes sociais são menos de la mitad de los recursos efectivamente aplicados de los recursos públicos. Es decir, que malgrado la mejoría que hubo tenido, aún quedan menos importantes los recursos, las políticas sociales que las otras áreas del gobierno. De hecho, aproximadamente 45% del presupuesto federal es alocado en la ciranda, lo que le llamamos la ciranda financiera, es decir, la rolaje de la dívida interna que hay al Brasil con los bancos brasileños. La proporción de recursos financieros federales aplicado o transferido al Nordeste por área temática. Nos vemos aquí que la grande parte de 60,83% se refere a outros. 40%, pouco menos de 40%, são recursos destinados a las políticas sociais. Proporção de recursos financeiros estaduais de los estados que são investidos em las políticas sociais tem um pouquinho mais, como 56 em las outras áreas, 44 em las áreas sociais. Aqui por estado de la região Nordeste, temos 9 estados e temos o monto total em termos per capita, bom, pode ver aqui talvez, o total de gasto per capita que é alocado tanto por los governos estaduais. A população, temos desde Maranhão, estado muito pobre, com R$193 per capita, até estados mais ricos como Pernambuco e Ceará, que tinham R$830 per capita neste período. Há uma desigualdade interna também na região, a la região Nordeste. Os programas federales que hemos seleccionado para analizar según las dimensiones de las políticas sobre los determinantes sociales. Lo más importante está aquí, el Bolsa Familia, que es una contribución condicionada a las familias que lo reciben, y es la mujer, es la madre que recibe el monto que le saca al banco con una tarjeta electrónica, tiene que probar que sus hijos están vacunados con todo
la tarjeta de vacunación en día y que tiene que estar a la escuela. Son las dos condiciones para que reciban la contribución que es federal. Estos son los otros programas, jubilamiento, programa de agricultura familiar, por la seca, que es un problema en la región nordeste, los ríos San Francisco tiene un programa de integración, agua para todos, un importante programa de habitación llamado Mi Casa, Mi Vida, políticas para las mujeres, enfrentamiento al racismo, autonomía de la juventud, promoción de los derechos de los niños y de los adolescentes, vivir sin límites para las personas con discapacidad, protección de los pueblos indígenas, usinas culturales para la promoción de la cultura, deporte, cultura, salud en la escuela y pacto por la reducción de la mortalidad infantil. Y tenemos ahí a distribución de programas por los estados, y los recursos, a proporción de los programas que mencionan las dimensiones de gobernanza, participación, el rol del sector salud, la cooperación internacional, el seguimiento. Vieron que pocos programas mencionan, menos de la mitad de los programas mencionan la participación social. La cooperación internacional es también muy frágil. Lo que vemos es una cierta fragmentación de las intervenciones. Más de cientos de programas con miles de acciones fueron identificadas, 80% en las 9 áreas temáticas. En términos de volumes, tienen ahí una idea, 338 millones en todos los programas en este periodo, de los cuales casi 40% en las 9 áreas temáticas, un monto de 830 per cápita per año en las áreas temáticas. Esta es la población del Nordeste, 28% de la población brasileña, 13% del gasto federal. Tiene ya ahí una desigualdad. Los gastos federales parecen suficientes, aunque tengan aumentado. Máximo de 12 millones en educación y de 35 millones en la salud. Las áreas con menores gastos fue la promoción de los derechos y el trabajo. 4 estadios de fútbol que fueron construidos por la Copa del Mundo en 2014, eran apenas esos 2 billones en la región nordeste. Miras que hay un monto significativo alocado, destinado a la construcción de automóviles, de estadios de fútbol. También los gastos estatales parecen suficientes. Tiene ahí los montos que temos em termos de gasto per capita año, R$1.532, es decir, $400 per capita al año, o que dá um gasto de cerca de $1 por dia em las 9 áreas temáticas per capita por cada de los habitantes. É um gasto muito pequeno. Em las políticas, em geral, a especificação de los socios e das funções de quem participa da governança, mas não se menciona a visão estratégica comum ou do desempenho do programa. Metade dos programas prevê algum mecanismo de participação social, mas não há compromissos com sua institucionalização. O rol do sector salud é explícito em 60% dos programas federais, mas apenas em 23% dos programas estaduais. E não há informações sobre acesso e cobertura em los documentos da política. Cooperação internacional, não há menção em los programas federais, e os programas estaduais, menos de 10% lo mencionam. E lo mesmo por o seguimento e rendição de contas, cerca de 60% dos programas estaduais e 80% dos programas estaduais hacen menção solamente. Recomendações: é necessário evaluar a coerência, a pertinência, a aplicação e a efetividade dos programas. A necessidade de avançar em la sectorialidade e de fortalecer a coordenação dos programas, isso que podemos concluir desta análise das políticas que han sido desarrolladas. O maior reto, desafio para a aplicação das políticas e dos programas de redução de desigualdades em saúde é político. Depende das decisões que a sociedade como um todo toma continuadamente quanto aos valores morais que considera mais importante. Muitas gracias.